Eu, na verdade, descobri isso por acidente enquanto pesquisava algo completamente diferente. Alguns anos atrás, eu estava lendo sobre sistemas de água off-grid, caí em um daqueles buracos de pesquisa na internet e acabei encontrando o nome de um físico que eu nunca tinha ouvido falar antes e um princípio que me fez parar imediatamente. Antes de continuar, deixe eu dizer uma coisa clara. O sistema que vou mostrar neste vídeo custa cerca de $15 para construir. Todas as peças podem ser compradas online em sites comuns, como Amazon ou AliExpress. Vou explicar exatamente o que comprar, onde encontrar e como montar tudo. E digo isso literalmente porque uma criança de 12 anos consegue montar esse pequeno sistema em menos de 30 minutos. Na mesma noite em que descobri isso, eu liguei para um amigo. Nós dois ficamos empolgados daquele jeito raro que acontece quando algo parece simples demais para ser verdade. Pedimos as peças na mesma semana. Alguns dias depois elas chegaram. Montamos o sistema. E funcionou exatamente como a teoria dizia que funcionaria. Meu amigo ficou tão fascinado com aquilo que levou a ideia muito mais longe, mas eu conto essa parte daqui a pouco. Primeiro você precisa entender de onde vem esse princípio. Em 1977, a NASA lançou 2 sondas espaciais rumo às regiões mais distantes do Sistema Solar. Elas não tinham painéis solares, porque a essa distância do Sol, os painéis simplesmente não funcionam. Elas também não dependiam de baterias convencionais, porque baterias eventualmente acabam. E não havia combustão ou qualquer parte mecânica em movimento. Apenas 2 blocos metálicos com uma diferença de temperatura entre eles. Essa diferença de temperatura tem gerado eletricidade continuamente por quase 50 anos. Até hoje, as sondas Voyager 1 e Voyager 2 ainda estão transmitindo dados de além da borda do Sistema Solar, alimentadas por um princípio descoberto em 1821 por um físico alemão chamado Thomas Seebeck. Um princípio que a NASA transformou em um sistema real de geração de energia nos anos 1960 e que hoje você pode reproduzir em casa com cerca de $15 em peças simples. E o mais curioso é que quase ninguém fala sobre isso. Esse fenômeno é conhecido como efeito Seebeck. Quando 2 materiais condutores diferentes são unidos e existe uma diferença de temperatura entre os 2 lados, surge uma tensão elétrica entre eles. Não existe reação química, não existe combustão, não existe parte móvel. Apenas calor de um lado, frio do outro, e a eletricidade começa a fluir. Quanto maior a diferença de temperatura, maior a energia gerada. O físico publicou isso em 1821. A comunidade científica entendeu o princípio. E então, durante quase 100 anos, ele ficou praticamente esquecido. Não porque não funcionasse, mas porque era mais fácil produzir eletricidade queimando carvão. Mais tarde, 2 situações trouxeram essa tecnologia de volta. A União Soviética precisava alimentar mais de 1.000 faróis e estações de navegação ao longo da costa do Ártico, lugares completamente isolados onde não existia rede elétrica e ninguém podia ir lá reabastecer geradores. Eles construíram geradores termoelétricos baseados exatamente nesse princípio e os deixaram funcionando por anos. Ao mesmo tempo, a NASA precisava de uma forma de alimentar sondas espaciais em regiões onde a luz do Sol já era fraca demais para painéis solares. As sondas Voyager carregavam 3 desses geradores cada uma. No lançamento, eles produziam cerca de 470 watts de energia. Quase 50 anos depois, ainda produzem mais de 200 watts cada. 0 manutenção. Nenhuma parte móvel. Apenas uma diferença de temperatura. E é exatamente essa mesma física descoberta há mais de 200 anos que você pode usar hoje para gerar eletricidade com o calor que normalmente seria desperdiçado na sua própria casa. Então surge a pergunta óbvia. Se isso é tão simples porque quase ninguém conhece, a resposta é desconfortavelmente simples. Durante o século XX, as companhias de energia construíram uma enorme rede elétrica centralizada. A eletricidade ficou barata e extremamente conveniente. De repente, ninguém precisava pensar em gerar a própria energia. O efeito termoelétrico continuou existindo,
mas ficou restrito a programas espaciais, aplicações militares e alguns usos industriais. Não porque não funcione, mas porque não existe muito dinheiro em dizer às pessoas que um pequeno módulo de $15 colocado sobre um fogão a lenha pode transformar calor que você já está produzindo e completamente desperdiçando em eletricidade útil. Agora que você já entende o princípio, a próxima pergunta é inevitável. Como transformar essa física em algo real que gere eletricidade dentro da sua própria casa? E a resposta está em um pequeno componente que quase ninguém percebe quando o vê pela primeira vez. Parece apenas um quadrado fino de cerâmica, algo do tamanho de uma moeda grande com 2 fios saindo de um dos lados. Esse pequeno módulo é chamado de gerador termoelétrico ou simplesmente módulo TEG. Dentro dele existem dezenas de pares de semicondutores organizados em série. Cada um desses pares reage exatamente ao mesmo fenômeno que Thomas Seebeck descreveu há mais de 200 anos. Quando um lado do módulo fica quente e o outro lado permanece frio, os elétrons começam a se mover através dessas junções microscópicas. Esse movimento cria corrente elétrica nos fios que saem do módulo. Não existe engrenagem, não existe combustível sendo queimado dentro do dispositivo, não existe nenhuma peça se movendo. Apenas calor atravessando o módulo e a eletricidade aparece. Hoje, esses módulos são fabricados em massa para aplicações industriais e de refrigeração eletrônica. É por isso que eles são tão baratos. Em muitos lugares você encontra um módulo termoelétrico por algo entre $5 e $10. E esse pequeno componente é o coração do sistema inteiro. Mas existe um detalhe extremamente importante que determina se ele vai produzir apenas alguns milivolts inúteis ou energia suficiente para carregar um telefone ou acender uma lâmpada LED. A diferença de temperatura precisa ser mantida entre os dois lados do módulo. Se os dois lados ficarem igualmente quentes, a produção de energia praticamente desaparece. É aqui que entra o truque simples que torna o sistema realmente funcional. Imagine o que acontece quando você coloca uma panela sobre um fogão. A parte inferior da panela fica extremamente quente, porque está em contato direto com a chama. A parte superior da panela, porém, está exposta ao ar mais frio da cozinha. Essa diferença de temperatura existe o tempo todo enquanto o fogão está ligado. Em outras palavras, você já está criando exatamente a condição que o módulo termoelétrico precisa. O que fazemos é simplesmente posicionar o módulo entre duas superfícies metálicas que amplificam essa diferença de temperatura. Na parte inferior, colocamos uma placa metálica em contato com a fonte de calor. Pode ser um fogão a lenha, um pequeno fogareiro a gás, um aquecedor ou qualquer superfície quente estável. Na parte superior, colocamos um dissipador de calor de alumínio, parecido com aqueles usados em computadores para resfriar processadores. Esse dissipador faz algo extremamente importante. Ele remove calor do lado superior do módulo e o libera para o ar ao redor. Isso mantém o lado de cima relativamente frio, enquanto o lado de baixo continua quente. A diferença entre essas duas temperaturas é o que gera eletricidade. Quando o sistema está funcionando corretamente, o calor flui da placa quente inferior através do módulo termoelétrico e chega ao dissipador superior. No meio desse fluxo de calor, o módulo converte parte dessa energia térmica diretamente em eletricidade. É por isso que às vezes você vê pequenos ventiladores colocados sobre fogões a lenha em cabanas ou casas rurais. Muitos desses ventiladores funcionam exatamente com esse princípio. O calor do fogão passa pelo módulo termoelétrico e gera eletricidade suficiente para alimentar o pequeno motor do ventilador, que então começa a girar sem nenhuma tomada ou bateria. Mas o interessante é que o mesmo princípio pode ser usado para gerar energia elétrica utilizável. Em vez de alimentar apenas um pequeno ventilador, você pode direcionar essa eletricidade para um regulador simples e então para uma bateria recarregável. Essa bateria pode armazenar energia ao longo do tempo enquanto o fogão ou aquecedor está ligado. E de repente algo que parecia apenas um conceito curioso de física começa a se transformar em um pequeno sistema de geração de energia doméstica. Calor que normalmente desapareceria no ar,
agora está produzindo eletricidade que pode alimentar luzes, carregar dispositivos ou manter equipamentos pequenos funcionando. Mas antes de tentar montar isso, existe um detalhe crítico que quase todo iniciante ignora, e esse erro simples é exatamente o motivo pelo qual muitas pessoas tentam construir um gerador termoelétrico pela primeira vez e concluem que ele não funciona. Na verdade, o problema não está no módulo nem na física do sistema. O problema está na forma como o calor é aplicado e controlado. O erro mais comum acontece porque as pessoas pensam que mais calor significa automaticamente mais eletricidade. Parece lógico no início. Se o módulo gera energia quando existe diferença de temperatura, então colocar diretamente sobre uma chama muito forte deveria produzir mais energia. Mas na prática, isso pode destruir o módulo em poucos minutos. Os módulos termoelétricos funcionam melhor dentro de uma faixa específica de temperatura. A maioria deles começa a sofrer danos permanentes quando a superfície quente ultrapassa aproximadamente 200 graus Celsius. Em um fogão a lenha ou em um fogareiro, a gás a temperatura da chama pode facilmente passar de 400 ou 500 graus. Se o módulo estiver em contato direto com essa fonte extrema de calor, as junções internas podem se degradar rapidamente. É por isso que a placa metálica inferior é tão importante. Ela funciona como uma espécie de amortecedor térmico. Em vez de deixar o módulo encostar diretamente na chama ou na superfície mais quente do fogão, a placa espalha o calor de forma mais uniforme e reduz os picos extremos de temperatura. Pense nela como um intermediário que transforma um calor agressivo em um fluxo de calor mais estável e controlado. No lado superior acontece o oposto. O objetivo ali é remover calor o mais rápido possível. O dissipador de alumínio precisa ter bastante área de superfície para liberar calor para o ar. Quanto mais frio esse lado permanecer, em comparação com a base quente maior, será a diferença de temperatura atravessando o módulo. E essa diferença é exatamente o que produz energia. Muitas pessoas melhoram ainda mais esse efeito colocando um pequeno ventilador no dissipador para aumentar a circulação de ar. Curiosamente, em alguns sistemas, o próprio módulo gera energia suficiente para alimentar esse ventilador. No começo, o sistema pode gerar apenas uma pequena quantidade de energia, mas assim que o ventilador começa a girar, ele resfria ainda mais o dissipador, aumentando a diferença de temperatura e fazendo o módulo produzir ainda mais energia. É um pequeno ciclo de feedback que melhora a eficiência do sistema. Outro detalhe que faz muita diferença é o contato entre as superfícies. Entre o módulo termoelétrico e as placas metálicas deve existir uma camada muito fina de pasta térmica, o mesmo tipo usado em computadores para melhorar o contato entre o processador e o dissipador de calor. Essa pasta elimina pequenas bolsas de ar microscópicas que poderiam agir como isolantes térmicos. Quando o calor atravessa o módulo de forma mais eficiente, o sistema inteiro produz energia de maneira mais estável. Uma vez que o módulo começa a gerar eletricidade, essa energia aparece nos dois fios que saem dele como corrente contínua. Em condições típicas de uso doméstico, um único módulo pode produzir algo entre 2 e 5 watts, dependendo da diferença de temperatura. Pode parecer pouco, mas lembre-se de que estamos falando de energia que vem de calor que já estaria sendo desperdiçado. Com alguns módulos conectados em paralelo ou em série, é possível aumentar a potência ou a tensão gerada. 3 ou 4 módulos trabalhando juntos podem facilmente produzir energia suficiente para carregar telefones, alimentar lanternas LED ou manter pequenos dispositivos eletrônicos funcionando enquanto o fogão ou aquecedor estiver ligado. E nesse ponto, algo interessante começa a acontecer. Você percebe que não está mais apenas construindo um pequeno experimento científico. Está criando um sistema que recupera a energia de algo que normalmente seria perdido no ambiente. Mas ainda existe um pequeno detalhe que transforma esse gerador simples em algo realmente útil no dia a dia, porque a eletricidade produzida por um módulo termoelétrico não é perfeitamente estável. Conforme a temperatura sobe ou desce, a tensão também muda. E para alimentar eletrônicos modernos ou carregar baterias com segurança,
Essa energia precisa ser estabilizada antes de ser usada. É exatamente aqui que o sistema simples começa a se transformar em algo realmente útil no dia a dia, porque a eletricidade que sai de um módulo termoelétrico não é perfeitamente estável. Quando o fogo fica mais forte, a tensão sobe. Quando o calor diminui, a tensão também cai. Para um ventilador pequeno, isso não é um grande problema, mas para carregar dispositivos eletrônicos ou alimentar equipamentos modernos, é necessário estabilizar essa energia antes de usá-la. A solução para isso é um pequeno componente chamado conversor step-up, ou regulador de tensão, TCDC. Esses módulos são extremamente baratos e podem ser encontrados por $2 ou $3. A função deles é pegar a corrente instável que vem do gerador termoelétrico e transformá-la em uma saída constante, normalmente 5 volts ou 12 volts, dependendo de como você ajustar o circuito. Quando você conecta o módulo termoelétrico a um desses reguladores, algo interessante acontece. Mesmo que a tensão produzida varie um pouco com o calor, o regulador mantém a saída estável. Isso significa que você pode alimentar diretamente uma porta USB, carregar um power bank, acender lâmpadas LED ou até manter pequenas baterias recarregáveis carregando lentamente enquanto o fogão está funcionando. De repente, o sistema inteiro começa a fazer muito mais sentido. O calor que já estaria escapando pela superfície de um fogão, a lenha de um aquecedor ou até de um fogareiro de camping passa a gerar eletricidade útil. Não é energia suficiente para alimentar uma casa inteira, mas é mais do que suficiente para coisas que realmente importam em situações off-grid: luz, comunicação e pequenos dispositivos eletrônicos. E aqui aparece a parte que muitas pessoas acham mais interessante. Esse sistema pode ser escalado. Um único módulo pode produzir alguns watts. 2 ou 3 módulos trabalhando juntos já conseguem produzir 10 ou 15 watts em boas condições de temperatura. Em um sistema maior, com vários módulos conectados a uma boa fonte de calor, é possível carregar baterias maiores ao longo do tempo. Isso significa que cada vez que você acende um fogão para cozinhar ou aquecer, a casa está ao mesmo tempo produzindo um pouco de eletricidade. Não há combustível extra sendo gasto para isso. Não há ruído de gerador. Não há manutenção complexa. Não há motor. Apenas uma diferença de temperatura transformada em energia elétrica. É exatamente por isso que essa tecnologia aparece repetidamente em lugares onde confiabilidade absoluta é essencial. Em sondas espaciais, em estações remotas no Ártico, em equipamentos científicos que precisam funcionar durante anos sem manutenção. O princípio é incrivelmente simples e, ao mesmo tempo, extremamente confiável. E talvez a parte mais curiosa de tudo seja perceber que esse conhecimento nunca foi realmente escondido. Ele sempre esteve disponível em livros de física, em pesquisas de engenharia e em aplicações industriais. Mas durante décadas quase ninguém pensou em usá-lo em pequena escala dentro de casa, simplesmente porque a eletricidade da rede parecia mais fácil. Hoje, porém, cada vez mais pessoas estão redescobrindo esse tipo de solução simples. Pequenos sistemas que aproveitam recursos que normalmente seriam desperdiçados. Calor, vento, água, energia que já existe ao nosso redor o tempo todo. Se você gostou de descobrir esse tipo de tecnologia simples e engenhosa, escreva nos comentários de qual país ou região você está assistindo e diga se você já viu algo parecido antes, porque muitas dessas ideias aparecem em comunidades rurais ao redor do mundo há muito mais tempo do que imaginamos. E se você quer continuar aprendendo métodos práticos de energia natureza e soluções inteligentes fora da rede elétrica, inscreva-se no canal Segredos da Natureza, porque aqui a ideia é exatamente essa: mostrar tecnologias simples que qualquer pessoa pode entender, construir e usar no mundo real.